Está no ar o Weekly Tanaka Show, estreando os Tanakas. Como já deu pra perceber, para quem teve que ler o título, ver a imagem e baixar o programa, esse é um WTS diferente. Ou não, você pegou de surpresa esse WTS aqui, sei lá, de algum canto na internet oculto. E não faz ideia do que tá acontecendo aí. Exatamente. Mas vamos começar do começo, então. Pra quem não sabe o que é o WTS, era a nossa série semanal de podcasts falando sobre os animes que a gente tava vendo na temporada, os animes que estavam lançando, no caso. Virou a nossa série que de vez em quando a gente falava dos animes da temporada, e agora vai ser a nossa série, espero que semanal, pra quem já conhecia, só que com uma pequena diferença. Agora a gente vai lançar um anime por vez e um arco por vez. Ou seja, vai ser mais fácil para quem tá ouvindo, que vai saber o arco de história sobre o qual a gente tá falando, vai se organizar melhor na hora que for escolher o que quer ouvir. Vai ser mais fácil pra gente gravar, vai ser mais fácil pra gente editar, vai ser mais fácil pra lançar, e vai ser um programa muito melhor pro ouvinte no geral, acredito eu, né? É um arco ou um número arbitrário de episódios. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma série episódica, a gente, sei lá, decide que 3 episódios, 4 episódios a gente fecha o programa, mais ou menos. Se for série episódica, vai ser avulso mesmo. É uma reformulação que a gente tá fazendo, né? Porque os últimos 2 programas foram programas de expectativas pra temporada, a gente não fez nada nesse meio tempo. Então vai facilitar a nossa vida e também vai ficar menos datado se a gente quiser, alguma hora retomar alguma discussão. A gente não vai ficar perdido tendo que procurar qual WTS foi falado sobre qual episódio específico. Aí quando a gente terminar, se você quiser, você pode botar tudo numa playlist só e ouvir a nossa opinião praticamente completa sobre esse anime. Porque antes ficava muito datado, né? Os programas eram muito da semana e tal. Agora vai ser de um arco de história que não passa, né? A pessoa pode estar vendo o anime 5 anos depois que lançou e ela ainda pode voltar aqui e ouvir. Então eu acho que vai ser muito legal pra quem tá ouvindo. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que também vai ajudar a gente a terminar discussões de anime, porque antes da forma semanal, muitas vezes a gente tava discutindo de algo e a gente nunca chegou ao fim de algo, sabe? Sim. Bem, é isso. A gente vai começar hoje com Lupin the Third, parte 5. Eu já falei um pouco disso no cast expectativa temporada, mas pra quem não ouviu, vou repetir de novo e com algumas informações adicionais. Lupin the Third, parte 5 tem praticamente uma staff semelhante à da parte 4, com algumas alterações. Por exemplo, o Kazuhide Tomonaga, que supervisionava a parte 4 toda como Chief Director, ele não tá mais supervisionando, ou seja, a direção tá completamente nas mãos do Yuichiro Yano. A outra grande diferença dessa temporada é que pra Serious Composition entrou o Ichiro Okuchi, que é o criador de Code Geass, é o cara que fez toda a história de Code Geass, que também é um cara que é bastante conceituado nesse meio de scriptwriters pra anime e tal. Ele fez bastante coisa. E esse Lupin é claramente diferente. Eu acho que na verdade todas as partes de Lupin são únicas dentro de si, né? Mas de alguma forma essa é um pouco especial, talvez. Porque primeiro que ela moderniza bastante o mundo de Lupin. O primeiro arco, esse arco que a gente tá falando, já é direto um conflito que se relaciona com tecnologia, criptomoeda, Bitcoin e esse tipo de coisa. E até a estrutura da série já muda um pouco, né? Até agora, até depois do primeiro arco do anime, que é o que a gente vai falar hoje. Isso é uma das principais mudanças, que agora, o Lupin é propriamente dividido em arcos. Sim, exatamente. Essa é a mudança principal. E parece que vai ter um episódio fazendo referência a uma série anterior toda vez que o arco acabar. Na nossa gravação saiu até o episódio 10 e tem 2 arcos que eles chamam de episódios. A gente tá falando agora do episódio 1 de Lupin, tecnicamente. E que acabou... eles chamam de episódio 1, né? A gente vai falar do episódio 1 ao 6. Exatamente. E agora o episódio 10 acabou de acabar o episódio 2. O próximo episódio, que é o 11, vai ser um episódio standalone, que nem foi o 6, que foi Jaqueta Rosa, que é uma referência
a parte 3 de Lupin, onde a identidade visual do Lupin era jaqueta rosa. E pelo preview do episódio 10, o episódio 11 vai ser o Lupin de jaqueta vermelha, que é o Lupin da parte 2, que é uma das partes mais queridas pelos fandoms de Lupin. Ou seja, aparentemente essa vai ser a estrutura mesmo dessa série, né? O que são mudanças bastante drásticas, eu acho que eu posso dizer, né? E tu tem, já entrando no arco propriamente dito, eu não sei se vocês sentiram isso, mas tem um quê de finalização, de como se o Lupin estivesse ficando velho. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Nos últimos episódios da série e tal, como se ele tivesse, tipo, muitos conflitos pendentes da vida inteira de crimes dele e tal. Não falando do arco que a gente vai falar nesse programa, mas já que o Igor falou disso, ele tá ficando velho. Tem até uma fala disso no último episódio que saiu, que um personagem fala que o Lupin tá ficando velho e tal, ele não é mais um jovem, entre aspas. Tem até alguns pontos, assim, nesse primeiro arco, tipo a relação dele com a Fujiko ter acabado e ele não ter mais aquilo de querer ficar perseguindo ela, sabe? É uma coisa que eu queria perguntar pra você, Igor. Esse troço da relação da Fujiko ter acabado é um plot point da parte 4? Não. É, porque eu lembro do troço da parte 4 ser um troço que o Lupin ia se casar, tipo, os troços promocional. Era com a Rebecca, se eu não me engano o nome dela é Rebecca, que era uma outra personagem, mas não tem um desenvolvimento da relação dele com a Fujiko. Isso é algo que a parte 5 introduziu mesmo, de fato. O que eu acho que faz muito mais sentido se tu pensar na relação do Lupin com a Fujiko em todas as séries, sabe? Não só na parte 4, porque a parte 4 realmente não tem uma conexão direta com isso. E tipo, a única vez que a gente vê ele ter uma relação mais direta, tá ligado, com a Fujiko, é no episódio 6, que não é um episódio cronológico. Ah tá, episódio 6 do... O da Jaqueta Rosa, que não é um episódio que faz parte da cronologia, é um flashback. É tipo os velhos tempos, né, do grupo junto. E tu tem outras coisas, tipo, os próprios diálogos do final desse primeiro arco, que é... Como é que é o nome da personagem mesmo? Ami. Da Ami. O diálogo da Ami com o Lupin, falando que o Lupin devia se aposentar e tal. Daí o Lupin fala que nunca se aposentaria porque ele curte a adrenalina, né? E também, obviamente, né, o tema principal ali é o choque de gerações e como isso afeta no comportamento da Ami, né? E se tu pensar um pouquinho, essa parada de fazer referência a séries antigas e fazer episódios de séries antigas e tal, meio que acaba entrando nisso um pouco, sabe? De ter essa vibe de estar no final da carreira e tal. E já nesse primeiro arco, ele faz uma pontuação bem forte em relação a isso. Eu não sei se vocês concordam. Eu não sei, tipo, se seria extrapolar essa linha de pensamento, mas o próprio conflito do arco e toda essa questão da diferença de gerações e como tudo envolve uma modernidade no qual todos os planos do Lupin só funcionou por conta da presença da Ami e da conexão dela com esse mundo digital. Então isso me faz me perguntar, tipo, se isso não se relaciona com esse tema aí do Lupin, entre aspas, tá num final de carreira, porque isso dá a impressão de que poderiam surgir problemas novamente desse escopo, qual ele não conseguiria lidar, porque não existiria outra Ami, sabe? Uhum. Eu entendo o que tu quer dizer. E eu acho que faz sentido. E até além da parte temática, até o tom desse primeiro arco, que é mais melancólico e soturno, principalmente quando vai falar principalmente não, né? Quase exclusivamente quando vai falar da relação do Lupin com a Fujiko, como o Bonkoski pontuou e tal, meio que algo desesperançoso quase, né? Não sei, eu tive uma impressão bem forte em relação a isso. A relação com os personagens que você vê com o Lupin já é algo que tá bem mais definido, por exemplo, com o Jigen, que, tipo, é um dos bromances mais antigos do anime, tipo, tem até umas piadinhas que eles são de um casal de velho, e, tipo, tem algumas piadas falando que eles são gays, tá ligado? Tem a relação do Lupin com o Zenigata. Acho que, tipo, ele tá bem mais resolvido em relação ao que ele pensa do Lupin, sabe? Ele não hesita quando ele precisa realmente ajudar o Lupin. Sim. É uma relação que tu vê que tá bem amadurecida, né? Tipo, eu acho que até pra quem nunca viu a série, fica muito bem estabelecido nesse primeiro arco. Não exatamente o que eles passaram, mas
qual foi as lições que eles aprenderam juntos, né? Um sendo esse jogo de gato e rato, basicamente. E o Eugênio até me lembrou daquela parte que eu até tinha esquecido quando eu puxei esse assunto, na verdade. Que é quando o Jigen e o Lupin estão realmente, literalmente, vestidos de velho e vivendo sob disfarce, né? Como se eles realmente estivessem vivendo uma vida de aposentados. É que começa, eles estão vendo um jogo de futebol na TV. Uhum. E quando eles vão naquele café, né? Que eles têm esse disfarce e tal, de onde eles vivem, pá. Esse é um ponto interessante, não é um ponto que se fecha nesse arco, mas ele dá um tom pra série, né? E até justifica esses episódios fora de cronologia também. Como se fosse, tipo, realmente uma lembrança, sabe? Uhum. Eu queria falar também que eu acho que essa série não é algo que é a primeira vez que acontece no Lupin, só que eu não vi tanta coisa de Lupin, eu vi uns filmes de Lupin, eu vi um pouco da primeira série de Lupin, eu vi Fujiko-Mini, e eu tô vendo esse agora. Mas eu sei que isso não é algo exclusivo dessa série, já aconteceu, só que o que eu quero falar é que, tipo, é da humanização do Lupin. Porque acontece isso nas séries antigas e meio que, tipo, episódios isolados. Mas nessa série parece algo bem mais consistente, tipo, algo que eles realmente querem manter, que, tipo, eles querem deixar o Lupin como realmente humano falível, que ele tem, tipo, os seus problemas, os sentimentos dele, sabe? Ele é mais aberto para os sentimentos, tanto que essa parte da Mia até tem relação a isso. Mas eu acho que sentimentalmente o Lupin, pela natureza dele, eu acho que ele é sempre assim, sabe? Ele é o galã italiano, apesar dele... eu acho que ele não é italiano, ele é francês, né? Mas ele é o clichê do galã italiano, né? E isso meio que faz geralmente... parte da personalidade dele, sim. Isso, tipo, não, mas quero dizer que, tipo, esse, geralmente ele é meio um cafajeste, pra dizer. Ah, sim. Aí aqui ele, tipo, realmente foi forçado a compartilhar seus sentimentos com a Mi. Ele, tipo, realmente reflete sobre os erros dele. Ele reconhece que tem erros e ele mostra que tem erros, que é algo raro no Lupin até. Ele fica meio sentido dela levar um tiro. Ele chega a ficar envergonhado, né? Em certos momentos desse primeiro arco, né? O que é engraçado, porque não é algo que tu espera ver do personagem, né? De fato, desde o começo tu percebe que essa série meio que quebra alguns paradigmas mesmo. Eu até extrapolo um pouco e digo que a própria forma deles resolverem os problemas práticos, tipo não ser preso, são mais pé no chão do que, pelo menos a parte 4 e até na Fujiko-Mini, que foram as duas séries que eu vi do começo ao fim de Lupin. E se eu comparar com essas duas, tipo, a parte 5 é a que mais tu entende o plano de ação do Lupin. Porque no geral ele é meio que um mágico. Esse é uma coisa que eu ia falar, tipo, por mais que a gente se surpreenda com algumas coisas, eu acho que os build-ups dos planos do Lupin são justamente, como você falou, é algo bastante pé no chão. E daí quando você até compara com o episódio 6, que seria uma homenagem ao Lupin antigo, você vê um pouco desse lado mágico e maluco dos planos dele, tipo, ele tirando um monte de peixe do nada e começando a comer. Sim. Aqui nesse primeiro arco é mais palpável, digamos assim, sabe? É crível, os elementos estão todos dispostos pro espectador ver, a série não tá te enganando, sabe? E não tá fazendo fácil pro Lupin resolver tudo de forma sem graça, quase, né? Tipo, muita coisa da parte 4 que eu não gosto, inclusive, é do Lupin do nada resolvendo o problema de uma forma praticamente sem tensão nenhuma. Ele simplesmente vai lá e resolve, tu nem sabe como, e tu não entendeu, mas ele resolveu, tu tem que aceitar. E aqui é diferente, né? Essa foi uma surpresa boa dessa série, porque é sempre algo que me incomoda um pouco em Lupin. Eu não vi a parte 3, mas imagino que na parte 3 não me incomodaria, porque pelo menos pelo episódio 6, pelo que o episódio 6 mostra, é uma série mais goofy, né? Mais pateta, mais tosca, eu acho que é a palavra melhor. Mas em partes como a parte 4 e até a Fujiko-Mini, quando ele resolve do nada, eu me incomodo pra cacete. Até entendo que faz parte da construção
tipo, da lenda do que é o Lupin, tipo, do ladrão lendário, mas eu entendo assim, ficar incomodado, e eu gosto como nesse primeiro arco aí da parte 5, por mais que aconteça algo, tipo, inesperado, a explicação vem logo em seguida e tem toda uma ligação temática envolvendo os personagens e é tudo bem feito, sabe? Até nos filmes do Koike tem uns troços muito bizarros, porque no final do filme do Goemon, o Goemon tipo, desperta o sexto sentido, não sei o que, e o Lupin sabe explicar exatamente o que tá acontecendo com o Goemon. Ele começa a explicar pro Jigen, tá ligado? Não, que o Goemon se privando de todos os 5 sentidos, ele despertou o sexto sentido, que ele deixa ele chegar a ver parte do futuro e prever o movimento do adversário. Caralho, como você sabe disso, cara? O que você tá falando? É muito. O Lupin é exatamente isso, cara. E tudo que eu vi de Lupin até hoje é bem assim mesmo. Eu acho engraçado que o mais inesperado nesse arco, que é o Zenigata salvando o Lupin, justamente estraga o plano do Lupin. Sim, não, essa foi uma quebra de expectativa muito interessante. Até pela forma como eles trataram da Fujikomine até ali e a forma como eles subvertem o papel dela, ainda mantendo o drama entre o Lupin e a Fujiko de pé, né? Foi muito inteligente. Se fosse o Lupin antigo, ele ia pular nos peitos dela assim que visse ela. Mas você vê que existe uma questão mais saturada na relação dos dois, sabe? Já não é mais a mesma coisa. Tipo, você vê que ele não olha ela mais de uma forma mágica, digamos assim. Talvez não seja só saturação, mas tem um problema ali, né? Que a gente não sabe qual é. Até agora, pelo menos. E esse plano do final do arco pro Lupin se safar usa muito bem desse drama, porque por um lado ele levanta essa tensão entre os dois na cena que ela ameaça matar ele, né? E, por outro lado, quando subverte e diz que ela estava tentando salvar ele, ainda é por dinheiro, sabe? E o Lupin faz questão de se mostrar meio mexido com isso. O Lupin não, né? O diretor. O Lupin. Mas é muito legal isso. Acho que isso ainda tem até uma relação com o encerramento, que é a Jill, o nome do encerramento. É um encerramento sobre a Fujikomine, cantada pela dubladora da Fujikomine mesmo, ou seja, pela própria Fujikomine, que, tipo, fala meio que sobre uma quebra no relacionamento dos dois, sabe? Que também é um encerramento que tem a ótima cena do Goemon fumando e o Zenigata e o Lupin tomando uma pinga juntos. O Goemon fumando algo que o Daisuke deu pra ele, que provavelmente não é um cigarro qualquer. O Daisuke, tipo, deu uma olhada ali e o moleque tá zoado, tá ligado? Outra característica que eu curti e parece que vai se manter também é como esse arco tratou a ação. Ação, de fato, ação, não só... Eu não tô falando do plano aqui, mas tipo dos combates, dos tiroteios. Cara, uma coisa que eu tenho que dar meus parabéns para o Ruisao Yokobori, que é o character designer, porque ele veio com os designs de inimigo, tipo, ele montou a porra de uma liga de assassino inteiro com os designs muito bons. Sim. O cara, o maluco com a vara de pesca, mano, porra, o Goemon, muito bom, mano. Não, e vocês também não acham que essa parte dos assassinos, principalmente por causa do design deles, inclusive, não evoca também esse feeling das séries antigas de Lupin? Eu fico com a impressão de que era um pouco disso, desse sentimento de ser algo propositalmente mais tosco, sabe? Aham. Parece que vem de algo antigo mesmo, sabe? Tipo, até o nome dos troços, tipo a Mama, que é... A Mama, o Pulga, que é um cara escondido num pano. Sim! Mano, a minha parte favorita é, tipo, que quando o pescador consegue pegar o braço do Goemon, tá ligado? Ele chega, Mama, consegui! Aí o Goemon, puxa aí então! Aí corta, aí os braços dele caindo no chão. Aliás, essa série é violenta, né? Tipo... Porra, mano, isso que você não viu os dois últimos episódios. Que puta que pariu. Isso não é tão... Quer dizer, na parte 4 em Fujikomine, acredito que na parte 3 também, pelo menos, não tem essa violência toda, assim, tipo... Cara, eu só vi violência, assim, nos filmes... Mais do que isso, né? Mas nos filmes do Koike. Sim. Não, lá brutal, o Koike é um açougueiro, né? Basicamente.
Eu acho isso bom, porque no da Fujikomi eu não me incomodei tanto de não ter violência, mas no da parte 4, tipo, claramente tinha uns momentos que ficavam travados, assim, porque não podia matar, sabe? É que, tipo, como é que eu posso dizer? Ele tinha que arranjar um jeito de resolver a situação sem matar o adversário, mesmo que ao mesmo tempo tentasse mostrar que o Lupin, o Jigen e o Goemon são esses caras B10 e frios e não sei o que e tal. Então ele ficava um pouco travado nisso. E essa série é mais corajosa, assim. Ela não se sustenta na violência, obviamente, mas quando tu tem esses personagens que são estabelecidos como criminosos mesmo, né? E essa série não tem... Ela não se acovarda na hora de tomar a atitude que tem que tomar. O Lupin, o Goemon e o Jigen mataram a Liga dos Assassinos inteira ali, tá ligado? Sim. Sobrou um. E, cara, o segundo arco consegue ser mais violento ainda, tá ligado? Tem menos personagens, mas consegue ser mais. E a série faz questão de mostrar essa diferença que é tratado a questão de ser um criminoso a nível serial killer do que o Lupin lidando, tipo, com arruaceiros num beco, no qual ele só intimida os caras. É que ele tá tendo aquele momento que ele tá meio goofy com os caras, eles vão atacar ele e ele, tipo, facilmente desvia dos golpes dele e, tipo, mete uma arma na cabeça do cara. E pergunta, cara, você acha que eu tô brincando aqui? E, tipo, é um momento bem intimidador, tá ligado? Você se sente intimidado pelo Lupin. E é importante que a série se coloque nessa posição pelo fato da gente ter tido séries de Lupin que eram sérias, mas não tinham uma coragem de dar mais um passo, sabe? Porque tanto em Fujikomi quanto na parte 4... o Jigen é um personagem muito, sabe, muito subutilizado, porque... ele atira nas pessoas, só que, porra, ele não pode matar ninguém, tá ligado? Ele é o assassino que nunca erra, só que ele sempre erra nessas duas séries. Ele nunca acerta, na verdade, nessas duas séries que a gente viu, pelo menos, ele é o assassino que nunca acerta. Eu gosto da forma que também a violência é tratada quando tá lidando com assassinos, assim, ela é um pouco mais explícita, mas, tipo, no final, por exemplo, quando descobre a identidade dos hackers, você sabe que o Goemon e o Daisuke vão matar os outros dois lá, mas, tipo, eles não mostram, sabe? Sim, não é cruel, né? Ele não glorifica de alguma forma a violência. A gente tá falando que é legal, mas não no sentido de ser, putz, que da hora tem violência, sabe? Mas só que tipo, a cena tem impacto mesmo. Tem um impacto mesmo. Tipo, tem uma cena que a Lee toma um tiro, tá ligado? Tipo, tu vê, caralho, ela toma um tiro. Sim, peso, tá ligado? Tu leva a sério, né? Quando é pra levar a sério. E mais uma vez, nas séries que eles não matam, o Jigen é sempre inútil. Porque ele nunca faz nada. Ele, tipo, ele dá um tiro nas armas dos outros caras, tá ligado? Exatamente. E gera tensão, tu começa a levar mais a sério a situação e tal. É um artifício interessante. Principalmente porque é como o próprio Lupin fala, né? De tipo, se tu vai fazer isso, tu tem que ter a coragem pra colocar a tua vida na linha e tal. Pra lidar com as consequências. E a série vai lá e comprova isso na prática. E outra coisa interessante que a gente não sabe exatamente dizer se é a primeira vez que isso acontece, porque, né, a gente assistiu poucas séries de Lupin, cada um aqui assistiu uma diferente, inclusive, mas uma coisa que, se não é a primeira vez, pelo menos é raro de acontecer, né, é o Lupin salvar uma mulher, um tesouro, só que assumir o papel de figura paternal. Porque é isso que ele faz aqui. A relação dele com a Amy é totalmente inocente e não tem nada do que é comum ao Lupin quando ele faz esse tipo de coisa. Até se comparar com a relação dele, tipo, em Fujikomi, da forma como ele trata a Fujiko como um tesouro, você vê a diferença, e aqui é algo que até é estabelecido num diálogo no qual ela, depois que ela tenta fugir, que o Lupin salva ela, que
a gente vê que existe uma carga sentimental e a questão do Lupin tá preocupado com ela como ser humano, e esse arco todo é basicamente o Lupin dando uma incentivada nela a quebrar com a vida dela do virtual e viver o mundo. Se permitir ter experiências sensoriais, basicamente, né? Eu acho que ele não chega a ser nenhum comentário anti-tecnologia nem nada, até porque o Lupin até mesmo... porque o Lupin usa a tecnologia toda hora, exatamente, eu ia falar exatamente isso. É menos sobre desistir do virtual e mais sobre se permitir ter experiências sensoriais, se permitir, tipo, ter prazer em achar em beber água, sabe? Basicamente isso. Basicamente falando, gente, a internet não é tudo que existe nessa vida. Sim. Você tem que ter experiências pessoais com pessoas, falar, interagir fisicamente e tal. Até por mais que a Mi fale que ela pode ter contato com qualquer tipo de pessoa no mundo online, isso é diferente de, por exemplo, ela tá numa escola e tem um contato real, que é, no final, a conclusão da personagem, que é ela indo pra escola. Uhum. E tipo, se tu vê, tem tipo... Ela vai se abrindo cada vez mais aos poucos. Tipo, tem até um diálogo que o Lupin pergunta se ela tá interessada em sexo. Tipo, ela fala que sim, não sei o que. Aí o Lupin fala, mas eu não gosto de garotinhas, não sei o que, alguma coisa assim. Uhum. Que tipo, na verdade, isso... Ela que puxou o assunto, né? Aí isso, tipo, mostra que ela começa a ter um interesse, tipo, no mundo real, sabe? Porque aquilo não é algo que o mundo digital podia prover a ela, de certa forma. Uma das coisas mais interessantes sobre a personagem e pra mim foi a nuance que validou esses conflitos, foi o fato dela enxergar tudo em termos pragmáticos, sabe? E menos em termos sensoriais, mesmo menos em termos... ela não sabia ver nuance nas coisas, né? Sim, é tudo questão de lógica pra ela. Ela tomava um tubo de nutriente lá, de comida, e aquilo pra ela tava bom, porque nutria ela. Em questões lógicas, era nutrição o suficiente pra ela e menos perda de tempo do que cozinhar e depois ter que lavar a louça. O que, primeiro, é muito real, né? A gente conhece gente assim. E segundo, faz um contraste bem legal com esse estereótipo do cafajeste italiano que, tipo, se faz valer pelas atitudes ao invés das palavras e tal. Até faz uma rima com o que o Lupin falou no final, cara. Ele não se aposenta, não porque tá precisando de dinheiro. Ela mesmo fala, tipo, tu tem dinheiro suficiente pra viver tua vida toda muito facilmente. Mas ele não é um ladrão porque ele precisa de dinheiro, ladrão porque é uma experiência que ele gosta de ter, sabe? Até ela indo pra escola, né? Porque ela não precisa daquele conhecimento, ela já tem tudo, mas aquilo acelera o coração dela, ela tá indo justamente por viver, sabe? Ela fala que ela tá nervosa pro primeiro dia, tipo... Ela vira uma ela já é uma jovem normal ali, tá ligado? Sim. Ela tá ansiosa pra conhecer as pessoas e todas essas coisas que acontecem no primeiro dia de aula. E por mais que o episódio da Jaqueta Rosa seja bastante alheio a todo esse arco e tal, eu gosto dessa pequena... Eu acho que é uma coincidência, talvez, não sei. Mas um dos últimos diálogos do episódio 5 ser a Ami falando, tu já tem todo o dinheiro que tu precisa, pra que tu vai trabalhar mais, né? E eles são fudidos no episódio da Jaqueta Rosa. No episódio da Jaqueta Rosa ele começa e termina fudido, né? Não, e nesses primeiros 5 episódios tu vê mesmo que não parece realmente que ele precisa de alguma coisa. Ele tá vivendo uma vida bastante calma lá, com aqueles disfarces, indo no café e tal. Então mais uma vez reforça esse tema geral que meio que transcende esse arco, né? É que o Lupin é assim mesmo, tá ligado? Ele vai, tem dinheiro, gasta o dinheiro todo, se ele precisar ele rouba, tá ligado? Porque ele consegue roubar qualquer coisa. Falando do episódio da Jaqueta Rosa, eu gosto de um pequeno paralelo que talvez não tenha sido intencional, mas é toda a construção do arco da Ami, do Lupin sendo visto pelo mundo todo e sendo realçado cada vez mais com o quão esperto ele é, e justamente o episódio da Jaqueta Rosa usar literalmente
literalmente a questão da inteligência do Lupin como uma parte do plot, sabe? Nossa, esse conflito é brilhante, cara. Esse conflito é muito bom. Cara, a hora que ele esvaziou a mente, que era pra diminuir o poder do cérebro. É a mesma técnica que o Luffy usou contra o Enel, inclusive. Então, eu comecei a pensar no Luffy contra o Enel. Primeiro que não faz sentido nenhum, né? Tipo, o cara desenvolveu um programa que abre o computador quando o poder do teu cérebro é zero. O cara com poder de cérebro zero construiu aquilo. Ele construiu aquela máquina, tá ligado? E a forma com que eles usam a Fujiko e o Daisuke pra diminuir o poder do cérebro do Lupin é tipo batendo nele. Ele foi metendo a porrada no Lupin. Não, e a forma como o episódio se constrói visualmente também é maravilhosa, porque tipo, é literalmente uma sala com uma máquina gigante cheio de tubos, e esse é o grande conflito, sabe? Tipo, não tem como ficar mais visualmente óbvio e mais visualmente bobo, sabe? Bobo num bom sentido, na verdade, né? O pessoal abrindo caminho pro Lupin ir lá e testar a máquina, sabe? Tá ligado? Tipo, o Jigen quer prender ele, ou não. Pera aí, o Jigen não. O Zenigata quer prender ele, tipo, o cara... Não, pera aí, a gente tem que terminar isso aí. É propaganda pro troço aí. Mas, ok. Até no começo do episódio, tu vê... O começo do episódio mostra muito óbvio, de forma bastante óbvia o quão despretensioso é o negócio. Porque, tipo, por razão nenhuma, o Lupin tá correndo do Zenigata, assim. E ele tá correndo meio cansado, tá ligado? Foda-se, mano. Eu faço isso todo dia mesmo. Caguei. E o tom já era estabelecido com os irmãos chegando em casa e ver que tudo tá confiscado, tipo, até o repolho. Me lembrou um pouco de Muluco, não sei porquê, esse começo. Eu acho engraçado no final que, tipo, a gente construiu um super cofre e daí a resolução dos irmãos é começar a vender peixe. Eu gosto dos contrastes desse episódio, das escolhas de cores. Não sei se lembrou você, mas me lembra um pouco quando o Jojo muda a paleta de cor e aí usa roxo no background e não sei o que e tal. Aí o salto amarelo, tá ligado? Tipo isso, exatamente. Só que, claro, sem o cromado, sem os filtros, mas as cores em si, o contraste mesmo. As cores são mais saturadas, né? Sim, com certeza. É mais alegre, tipo, até o Daisuke tá não tá todo de preto, é um verde um pouco mais claro. Mas é legal também esse resgate do Lupin mais clássico. E você vê, tipo, nuances da personagem da Fujiko, de toda a questão da sensualidade, o quanto antes era algo diferente, tipo, era mais inocente, sabe? Sim. É até engraçado ver ela como uma parte do grupo, né? Porque não é de hoje que ela, em série, em filme, ela é meio que sozinha e tal. Então, tu realmente vê através desse episódio, sem ser ofensivo pra nossa época, eu não sei se isso é um mérito, whatever, mas ele consegue, sem ser ofensivo, ele consegue mostrar bem qual era a mentalidade da época em relação a esses como é que eu posso colocar? Essa tensão sexual entre os personagens, basicamente, né? É difícil falar tensão sexual porque é um episódio de comédia, mas whatever. E principalmente o contraste com o arco da Ami e a tensão agora, com os personagens mais machucados, digamos assim. Enfim, mais alguma coisa? Acho que não. Acho que foi uma boa discussão, até melhor do que eu achei que seria. Sim. A ideia é que os episódios sejam mais curtos mesmo, né? Então, vocês não vão ouvir mais alguma coisa em outros programas, mas é bom que vocês escutem aqui, porque para ver mesmo que, de fato, a ideia é lançar curtos programas sobre arcos que vocês vão poder procurar a hora que vocês quiserem. Então é isso. Acho que é isso. Falou, gente. Falou. Até semana que vem, provavelmente, ou não.
渡した思い出のこの橋運命感じてた勘違いしてたの長い夢を見ただけセーヌの風に背中を押されてキスし